Noção de férias, lembra-me logo uma frase de um dos meus livros favoritos, que é "Não há férias para o amor", da Marie Thurras. E noção de felicidade é parecida, portanto não há férias para o amor também, como noção de felicidade. E há pouco tempo aconteceu-me uma coisa muito simples, mas que me devolveu a travessia do deserto que eu fiz nos últimos anos, que foi estar sentada num café em Lisboa, sozinha, a beber um café mais ou menos deste tamanho, que na verdade nem era especialmente saboroso, mas a sentir-me absolutamente viva, só naquele pequeno gesto e naquele pequeno encontro com sabor que nem sequer era especialmente agradável. E senti que de alguma maneira era feliz. E foi mesmo uma espécie de surpresa e uma espécie de segredo que eu guardava de mim e que me espantou, assim, a meio da tarde, imprevisto e quase divertido. Pronto. Então, assim, imediatamente, sem pensar demais em férias e sem pensar demais em felicidade, são estes os ecos das duas palavras. Bem, essa pergunta é que poderia, ou vou àqueles momentos absolutamente fundamentais em que é óbvio que a vida dá guinadas, ou vou a cada pequeno momento em que microescolhas aparecem e também damos curvas, por muito que elas não sejam tão visíveis no imediato. Mas tentando ser outra vez, estou a tentar responder-te realmente com o que aparece, sem demasiada adiamento. E não há como não falar da morte do meu pai, porque era o meu pai, porque é a morte e porque foi a única pessoa que eu vi morrer. E senti senti o corpo a tornar-se só corpo e vi o olhar a esvaziar-se e a deixar de me reconhecer enquanto filha, enquanto ser amado, enquanto companhia, enquanto vida. E haver um momento em particular, enquanto ele estava a morrer, porque foram vários dias de despedida, em que ele já num qualquer lugar entre aqui e lá, falou comigo, mas viu diferentes pessoas em mim. Chamou-me mãe, disse ao mãe, salva-me. Depois falou comigo como se eu fosse ele esteve na guerra e eu imagino que ele estivesse a falar de um amigo dele com quem ele esteve na guerra, porque ele só dizia cuidado, cuidado, cuidado. E falou comigo também como eu imagino que a mulher por quem ele foi mais apaixonado a vida toda. E foi muito desafiante para mim não querer responder-lhe sempre como a filha dele e aceitar o que ele queria ver em mim, o que ele podia ver em mim, o que ele conseguia ver em mim, o que ele precisava de ver em mim.
e de alguma maneira deixar que vários tempos perpassassem, não é? Porque ali eu existi antes de sequer ser nascida, ao responder-lhe como mãe dele. E foi um momento mesmo em que a ideia de tempo, até a ideia de finitude, foi completamente virada do avesso, apesar de ser um momento em que a aparência da finitude surgia. Eu não sei se estou a ser muito clara, porque eu às vezes entro em encruzilhadas, mas acho que foi dos momentos mais complexos, porque nem é complexos, clarificadores, porque plenos de complexidade que eu já vivi. E ao mesmo tempo de uma complexidade que era muito concreta, que era um ser amado a despedir-se. Acho que por muito que eu queira, não posso ir a outros momentos, mas aquele momento foi ver alguém morrer. É ao mesmo tempo um milagre poder estar lá. Sim, eu poderia dizer, quer dizer, todos os trabalhos que eu fiz, na verdade, eu muitas vezes nem sinto que os faço propriamente, sinto que... Sinto não, observo que eu me apenho a fazê-los e reconheço que eles são o trabalho e que são uma resposta sempre ou a catástrofes ou a maravilhas que estão a acontecer na minha vida privadíssima e que de alguma maneira com as articulações e com o que conheço não consigo dar resposta, então procuro, então procuro outras formas de homenagem e de tentar estar à altura, lá está, do que a minha vida privada vai sendo, partilhando-a e problematizando-a e escavando-a e iluminando-a também. Portanto, completamente, sim, aliás, por exemplo, o último trabalho que eu fiz, lá está o último trabalho em que eu reparei que estava mergulhada, foi precisamente depois do meu pai morrer, um processo de luto, e em que eu acho, em que eu não falava propriamente disso, mas claramente era isso que estava a acontecer no trabalho e toda a gente sentia, toda a gente reconhecia, por muito que eu se calhar não dissesse exatamente o meu pai morreu. Este trabalho é sobre o luto, porque também não existe, o que é isso do luto? Todos os dias a morte é diferente, não é? Por isso todos os dias o luto é diferente. Mas sim, só te consigo dizer que sim, nem saberia fazer de outra forma. Nem sei se alguém sabe fazer de outra forma, na realidade. Por mais escamoteado que possa parecer. Eu não acabo nenhum trabalho, na verdade. Ainda isso não aconteceu, acabar um trabalho. Sinto sempre que são... Era o mesmo que dizer que tinha acabado a vida, sabes? Não... Sinto sempre que são, na verdade, variações sobre o mesmo trabalho e que vão sempre, nem é continuar, vão sempre ter uma nova tradução no próximo, mas
vêm todos do mesmo, começaram todos no mesmo dia e acabarão um dia que eu decida parar, portanto eu não sinto que tenha acabado nenhum trabalho, por isso não te consigo responder o que é que eu deixo. Neste processo que tu tens de fazer, alguma vez tu apagas a memória ou o passado, alguma vez fazes tábua rasa? Não, acho que não. Acho que às vezes penso nos meus desejos. Por exemplo, eu agora quero fazer um hino à alegria. Porque preciso. Porque acho que... E porque acho que... Acho que... Não vou dizer o mundo precisa, não precisa, quer dizer, precisa de muitas coisas, mas não é com certeza do meu hino da alegria. Mas acho que de alguma maneira pode criar alguma brechinha de luz em quem decidir estar comigo quando acontecer. Mas não tem a ver com uma tábua rasa. É verdade que eu preciso exercitar a alegria, mas não tem a ver com fazer uma tábua rasa do lugar onde estou. Tem mais a ver com aquilo que eu quero chamar à minha vida e aquilo que eu também quero ser ponte para neste momento. Mas não diria tábua rasa, não, isso não. Eu acho que faz todo o sentido falar em refazer de corpos, mais do que falar existir nesse remapeamento dos corpos, e na verdade acho que isso é um processo diário, contínuo, de não demissão, de não preguiça, de vitalidade, de esperança também. Tinha uma amiga que dizia sempre uma coisa muito engraçada, que era, ela dizia, de manhã, quando acordares, pensa sempre, como é que era a pergunta que ela fazia? Era, e se eu hoje ao acordar decidisse olhar para o mundo, não é? Olhar para o meu quarto, a primeira coisa que eu vejo, em princípio, de uma maneira ligeiramente alterada, e como isso viria de uma ideia também alterada, na verdade, da realidade, não é? Porque nós estamos em permanente... a pessoa que começou esta resposta já não é a pessoa que está a meio dela, não é? Já estou a duvidar do que disse há 30 segundos atrás. Por isso, em relação à questão do remapeamento, estou completamente de acordo que é vital. Não acho que haja uma relação, ou acho que isso é independente da velocidade dos tempos ou das intensidades dos tempos, acho que poderíamos estar até porque é que é isso dos tempos, não é? Porque, por exemplo, eu não sinto nada, eu sou muito lenta, muito lenta. Muito lenta, muito lenta, muito lenta. E, ou seja, a minha realidade é essa, na verdade. Quer dizer, lenta em relação a quê? Obviamente a minha realidade é sempre relacional. Mas sendo muito lenta, continuei a achar fulcral e, na verdade, a fazer o esforço desse remapeamento permanente. Ou seja, não consigo entender, é não relaciono as duas equações, que apareceram no rap. Eu não sei se... eu tenho também uma definição muito íntima de pausa, não é? Para mim, muitas vezes, é naquilo que aos olhos dos outros
pode parecer uma pausa, que os movimentos mais importantes estão a dar. Os mais profundos, os mais revolucionários, por muito que sejam absolutamente privados, que nunca o são também, não é? Ou seja, a ideia de pausa para mim é muito atuante, não necessariamente ativa, mas atuante. Em relação à contemplação, volto até à ideia de felicidade, porque o que eu senti quando estava a beber o tal café sem saborão foi precisamente essa alegria e importância de estar ao mesmo tempo a contemplar a existência e presente nela. Além de que eu não sei se vou fazer trabalhos artísticos para toda a vida, mas sei, por exemplo, que vou ouvir música a vida toda e vou ler livros a vida toda e vou ficar horas a olhar para o céu a vida toda, porque essas coisas salvam-me e são atos contemplativos. Outras coisas que, ao acordar, havia uma frase muito divertida que eu já não sei de quem era, que era: deviam-nos dar os parabéns por todos os dias nos levantarmos da cama, vestirmos as meias e sairmos à rua. Devíamos receber os parabéns todos os dias só por isso. Eu não concordo completamente, porque acho que estar vivo é tão bom, que mesmo nos momentos de maior tristeza, que também já foram muitos e muito fundos, há, por um lado, o sentimento de curiosidade pelo que o dia pode trazer, o sentimento de curiosidade pelo que os sonhos te tentaram dizer, porque às vezes o próprio sonho já te dá pistas para o dia. E depois aquela coisa muito inevitável de, por exemplo, quando dormes com alguém, sentir o calor de outra, literalmente o calor de outro, a emanar de outro corpo, e toda essa promessa do calor e de uma presença que te desafia e que te ajuda a ultrapassar-te, não é? Que é mais do que motivo para me sentir plena e cheia de vontade de continuar. Acho que... E às vezes, quando estou mesmo mal, acordo e leio poemas, porque poemas que sei que são mesmo muito bonitos, porque a minha beleza comove-me e ao comover-me lembra-me dos meus lugares que eu quero ter mais à tona, digamos assim. Então muitas vezes a primeira coisa que faço é ler poemas, pequeninos, porque é manhã, mas poemas. O que é que se esconde atrás do café? Acho que eu entendo em cada café uma espécie de... Não sei explicar isto muito bem, mas é quase como se o café da manhã, atenção, é como se ele concretizasse todos os segredos que aquele dia me pode vir a contar e que eu de manhã não consigo mesmo prever. Aquela sensação de eu não sei quem é que vou ser quando voltar a tomar um café, porque há o ritual de tomar o café todas as manhãs. Quando eu estiver a tomar o café da manhã, que coisas sobre mim, sobre alguém, sobre o que quer que seja que eu descobri que hoje
são impensáveis, estão completamente fora do meu horizonte de conhecimento. E acho que são esses segredos que me sobem com o vaporzinho do café que se escondem, nem é atrás dele, é dentro dele. Pronto, é isso. Gostava, claro que sim! Gostava de ser lembrada. Gostava de ser lembrada com alegria. Gostava de ser lembrada como alguém que não se cansou. Gostava de ser lembrada como alguém que, com muitos percalços, soube amar cada vez melhor. Gostava de ser lembrada como alguém que se ria e que chorava convictamente. E em quem se podia confiar. E, sei lá, gostava que se lembrassem de mim enquanto bebessem um café e sorrissem e, na verdade, tivessem saudades como celebração e não como nostalgia. Se calhar não o lugar, porque isso também tornava... Mas gostava que fosse uma cidade onde chorar em público fosse possível sem ser estranho, mas também sem se tornar indiferente. Gostava que fosse uma cidade com espelhos no chão para se ver as nuvens na rua. Gostava que, e isto era mesmo impossível, não era nada, que estupidez, claro que não. Ia falar de que houvesse mar à volta inteira, mas isso é uma ilha, portanto, claro que não é impossível uma cidade com mar a toda a volta. Mas gostava que houvesse mar perto e que em menos de 5 minutos pudéssemos estar perto do mar. Ao mundo, perguntaria... Ao universo já sei o que é que perguntava. Perguntava se ele achava que alguém que morre, se alguém, porque nós temos sempre esta ideia de ir buscar os mortos, mas nós na verdade não sabemos se eles queriam voltar ou não. Não é? Como nunca ninguém morreu, nunca ninguém pode dizer-nos se quis voltar de lá ou não. Isso era uma pergunta que eu faria ao universo. Se houve alguém que tivesse morrido, que tivesse realmente tido a vontade de voltar. E e ao mundo perguntaria como amar e ser livre ao mesmo tempo.